muita série por aí. Muita mesmo, sabe? Então eu decidi fazer um desafio pra mim mesma e citar aqui pra vocês 10 séries que eu amo, assim, descontroladamente. Amo de paixão. E olha, eu vou falar pra vocês que isso não foi uma tarefa fácil, porque como eu falei, eu vejo muita série. Mas no final desse vídeo eu vou querer saber quantas séries das que eu falei você também gosta, você também ama. Então fica comigo até o final do vídeo. You're goddamn right. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo sobre um top 10, talvez. Eu não sei se eu posso chamar de top 10. Porque é muito importante eu ressaltar aqui que eu vou falar de 10 séries que eu amo muito e vou falar também o porquê que eu gosto dessas séries específicas, mas eu não coloquei aqui do melhor pro pior, sabe? Não tá numa ordem assim, eu gosto mais dessa, eu desgosto menos dessa, não vai estar muito assim. Então eu acho que eu não posso nem chamar de top 10. Então coloca aí que são só 10 séries que eu gosto muito. Beleza, mané. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de séries e também, é claro, gosta de Stranger Things. Será que eu vou colocar Stranger Things no meu top 10? Será que essa série vai estar no meu top 10, por mais que eu fale muito dela? Não sei, né? Você vai ter que assistir pra saber. Eu também vou te convidar a conhecer a loja do Plantão Geek, que tá com várias estampas ali de Stranger Things. Tem camiseta, tem moletom, tem manga longa. Então assim, se você é fã da série, eu já aconselho você ir lá e comprar a sua brusinha, né? Porque como assim você vai ser fã e não vai ter sua brusinha? Pelo amor de Deus. Então olha aí no link da descrição que vai estar aí embaixo, que você consegue acessar a loja, tá bom? Shut up and take my money! Vamos começar aqui as nossas 10 séries favoritas. E eu vou abrir essa lista com uma série que, olha, só de eu pensar aqui eu já quero dar uma chorada. Eu já quero pegar uns lenços, né, deixar tudo aqui no jeito pra eu dar uma chorada. Que seria, é claro, This Is Us. If something makes you sad when it ends, it must have been pretty wonderful when it was happening. Gente, This Is Us, eu fico me perguntando toda vez o porquê que as pessoas não veem This Is Us. Quando você tem a opção, você pode ver This Is Us e você não vê. Eu já cheguei até a fazer um vídeo aqui, ó, que pra mim é a série que deveria ser pré-requisito de todo mundo que assiste alguma coisa. This Is Us eu gosto porque, pra quem não sabe, é uma série que foca bastante numa dinâmica familiar ali. Só que ela é a série literalmente mais bem escrita que eu já vi na minha vida. É um negócio que o primeiro episódio dessa série pra mim foi o melhor primeiro episódio que eu já vi na minha vida também. E é uma coisa que quando você tá assistindo, a sua cabeça faz assim, ó, explode. Já no primeiro episódio você já fica compadecido a assistir os outros, porque a sua cabeça explode no primeiro episódio. Então é uma série que eu esperava que ia ser um dramalhão familiar, eu esperava que, sério, eu vou ter que assistir essa dinâmica de família aqui e os draminha. Mas não é só sobre isso, sabe? Não é focado nisso. Você tem pautas muito interessantes, eu acho que você tem quase todas as pautas possíveis que são relevantes atualmente, This Is Us retrata. E é muito forte, sabe? É muito real, parece que aquelas pessoas existem, simples assim, parece que você vai trombar com elas a qualquer momento na rua. Então com certeza é a rainha do drama. É uma série que é os reis do drama, e tem até essa piada no fandom de This Is Us, assim, das pessoas que assistem que, tá bom, vamos lá, vou assistir This Is Us pra eu dar uma chorada. Porque não é nem sempre que você vai chorar de tristeza. Pode ser que você chore de alegria, pode ser que você chore de riso, de momentos engraçados que você vai estar vendo. Então eu gostei de This Is Us porque eu acho muito tocante, eu acho muito emocionante, muito real e muito essencial pra todo mundo assistir. É uma filosofia de vida por si só. This is quite sad, isn't it? The end. Once Upon a Time, ou então, quem sabe, tem gente que conheça como Era Uma Vez. Gente, Once Upon a Time é uma série já finalizada, tá? Assim como This Is Us, que também é uma série já finalizada. Mas enquanto This Is Us me pegou bastante pela questão do realismo, né, das pautas, assim, extremamente essenciais e tudo mais, Once Upon a Time falou muito com o meu lado criança, muito com o meu lado fantasioso, o lado que gosta de contos de fadas, que gosta de imaginação. Porque, pra quem não sabe, Once Upon a Time fala da história de contos de fadas que foram enviados para o mundo real sem saber quem eles eram, né? Então eles sofreram uma maldição. E aí já começa super legal, porque você não sabe quem é quem, e aí você fica tentando adivinhar com base no seu conhecimento de conto de fada. Só que aí vem o porém, os roteiristas sabem que você vai fazer isso e eles podem te enganar. Eles podem fazer com que um personagem seja mais de um conto de fada, por exemplo. Excuse me, what?
Então eu diria que Once Upon a Time, apesar de não ter as melhores qualidades técnicas, por exemplo, os efeitos visuais de Once Upon a Time é a coisa mais horrenda já conhecida, eu amo muito essa série pelos dramas que ela traz, pelos contos de fadas que eles retratam. Eu acho que o casting dessa série é impecável, os figurinos dessa série são impecáveis. Então essa série, eu acho que ela tem uns plot twist tão legal também, usando essa lógica de contos de fada, sabe? Porque você acha que o conto de fada vai ser retratado de certa forma e ele acaba não sendo retratado daquele jeito, mas faz pleno sentido da forma que eles explicam. É uma coisa de doido, gente. Inclusive, eu não vou dar nenhum spoiler nem nada assim, mas quem assistiu Once Upon a Time vai entender o que eu vou falar agora. O plot que eles fazem sobre a Chapeuzinho Vermelho em Once Upon a Time foi o melhor plot que eu já vi. Once Upon a Time tem a melhor rainha má que eu já vi. Muitos fãs de Once Upon a Time vão gostar muito da temporada que se passou na Terra do Nunca. Então eles retratam vários ambientes assim de contos de fadas e chegam a retratar contos de fadas modernos, tá? Então Frozen, você vai ver. Você vê lá a Elsa e a Anna de Frozen versão Once Upon a Time. Dentre várias outras caracterizações. Então com certeza o que me atraiu de Once Upon a Time é que eu amo muito Disney, amo muito contos de fadas, essa parte de imaginação. Então foi isso que me fez gostar de Once Upon a Time muito. The Queen is back. It's so cool. Stranger Things. Oh meu Deus, que surpresa que Stranger Things tá aqui. Ah, é sério que vocês acharam que eu ia fazer um canal em que um nicho meu é muito forte por falar dessa série e eu não ia gostar dessa série? É claro. Gente, se eu não gostasse de Stranger Things, se eu não achasse que é uma das séries mais legais que eu já vi, eu não falava sobre ela. Mas então assim, né, pulando esse momento de choque, oh meu Deus, vamos fingir aqui, todos nós que estamos impressionados que eu coloquei Stranger Things na lista. Eu gosto muito de ST, eu gosto muito dessa série, justamente pela energia de familiaridade que eu tenho com essa série. Porque assim, quem cresceu ali no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000 e tal, sente uma vibe sessão da tarde em Stranger Things, principalmente nas primeiras temporadas. Foi isso que me atraiu a princípio, né? Eu só cliquei lá em Stranger Things porque tinha a Winona Ryder na série. E eu queria ver a Winona Ryder. Por que que eu queria ver a Winona? Porque eu já tinha visto naquela época vários filmes que passavam na sessão da tarde na minha infância que tinham a Winona Ryder. Como, por exemplo, Edward Mãos de Tesoura, que tem ela lá numa cena lindíssima, sabe? Dançando no meio das faíscas de gelo, esse tipo de coisa. Tinha também Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem, que inclusive vai ter o 2 que vai trazer agora a Winona Ryder de novo, né? Tinha também o Drácula de Bram Stoker, que eu tinha ali numa edição em VHS, que eu alugava da locadora, e eu gostava desse filme. Então a Winona era uma queridinha dos anos 80, que todo mundo dos anos 90 e comecinho dos anos 2000 conhecia. E aí é por isso que eu admirava muito ela, sabe? Ela não tava trabalhando na época em nada, e de repente ela topou fazer uma série pra um serviço de streaming, o que era uma coisa super inovadora na época. E aí eu assisti, e junto a essa energia de anos 80, com energia de sessão da tarde, tem muita música anos 80 e eu cresci ouvindo essas músicas, né, por conta dos meus pais. Juntou essa dinâmica toda e foi por isso que eu gostei da série. E também, uma das coisas que eu considero que me prendeu muito na série foi as teorias de conspiração, né, então toda a parte que envolve o laboratório, eu amo. Essa questão do projeto Montauk, que inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo, né, do porquê que Stranger Things é uma história real. Você sabia dessa? Stranger Things é uma história real. Então nesse vídeo aqui eu explico tudo que você precisa saber sobre isso. Eu gosto também de história muito, né? Vocês vão perceber nessa lista ainda o quanto eu gosto de história. Então qualquer retratação, assim, de um período histórico me atrai muito, e Stranger Things faz isso. Então eu diria que é por isso que eu gostei, né? Eu gostei muito da dinâmica das crianças no começo, justamente pela vibe Sessão da Tarde, que me trouxe toda aquela sensação de assistir ET, de assistir Goonies, assistir Conta Comigo. Então essa foi a vibe de ST, e é por isso que eu gosto. E falando em vibe de grupos de amigos, é claro que eu não posso deixar de falar de Friends, né? Friends é uma série que com certeza está aí no meu top. Friends, eu sei que tem umas pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu acho que é uma das séries do meu coração. Eu curto muito Friends, eu sempre dou risada. Pra mim é o equivalente a assistir uma coisa que você tem muita familiaridade, sabe? Tipo, quando você pega, sei lá, um gibi da Turma da Mônica pra você ler. Então, é o equivalente de eu botar um episódio de Friends pra eu assistir. Eu gosto muito daqueles personagens. Eu acho muito interessante você criar aquela ideia, né, com esses personagens, de que você queria ser amigo deles. Você queria ter essa dinâmica também.
também. Queria morar num apartamento com a minha amiga, e no apartamento de frente tem mais 2 amigos meus. É uma dinâmica, sempre aqueles amigos se veem todo dia, sabe? São muito próximos, passam feriado junto. Então é uma coisa, eu acho que ela instiga muito o sonho de algumas pessoas que veem a amizade como uma coisa muito essencial, muito importante. E eu acho que eu sou uma pessoa assim, sabe? Então o que me atrai em Friends, além da comédia, que pra mim, né, no meu senso de humor funciona, eu gosto muito dessa instigada que eles dão nesse tipo de sonho. Sem falar que em Friends tem um dos meus maiores representantes aí, que é o Chandler Bing. Gente, você quer me conhecer melhor? 78 ali, sabe? Já beirando os 80% da personalidade de Chandler Bing representa a minha personalidade. Então é uma forma rápida de você me conhecer também. E eu me senti representada por ele, sabe? Quando eu tava assistindo, eu falei, nossa, o Chandler, as coisas que ele fala, as coisas que ele faz, é muito semelhante às coisas que eu falo e faço na minha vida. Então com certeza Friends tomou essa posição por conta disso também. How do I know when it's gonna start? The Walking Dead. We are the Walking Dead. É claro, também, vamos todos fingir surpresa. Eu coloquei The Walking Dead na lista. Gente, não é à toa que eu uso Miss Walker como nome. O Walker vem de The Walking Dead, vem do fandom dessa série, que é uma série que eu assisto desde 2010, desde o dia que lançou ali num especial de Halloween na Fox. Eu li todas as HQs, tem inclusive vídeo aqui de algumas das diferenças das HQs pra série. E eu gosto muito de The Walking Dead a ponto de ter influenciado na minha escrita, né, na minha história, porque pra quem não sabe, eu vou lançar um livro em breve. Isso se quando lançar esse vídeo aqui o livro já não tiver lançado. Qualquer coisa vai estar na descrição, tá? Se o livro já tiver lançado ou não. Mas eu gosto muito de The Walking Dead por aquela questão de você explorar no máximo possível os personagens, os valores deles, o que eles estão dispostos a fazer, o que eles não querem fazer, o que eles são obrigados a fazer. Você coloca eles sob pressão, nesse clima de sobrevivência. Eu gosto muito disso, de você ver o quão longe você está disposto a ir pra proteger alguém que você gosta. Eu gosto desse tipo de dinâmica e The Walking Dead tem isso em todo santo episódio, porque eles estão tentando sobreviver ali num mundo que já acabou. Então, com certeza, The Walking Dead, assim, pelo nome que eu carrego na internet, pelo trabalho que eu venho fazendo na internet antes mesmo de existir o Plantão Geek, eu devo muito da minha jornada profissional a The Walking Dead, então é claro que essa série está nessa lista. Breaking Bad. Say my name. Sim, pessoal, eu já assisti Breaking Bad, tem muita gente que comenta aí, fala, Miss, você já viu Breaking Bad, né? Vive perguntando nas minhas DMs. Sim, eu vi Breaking Bad também na época que lançou. Foi numa época que Breaking Bad é da mesma emissora que The Walking Dead, pra quem não sabe, então eles ficavam muito intercalando o marketing entre essas duas séries e eu acabei vendo as duas. E eu acho muito bem feito Breaking Bad, que é uma série que tem uma responsabilidade muito grande, né? Eles se encerraram assim no auge, ou seja, é aquela parada do diretor encerrar quando precisa encerrar. Eu acho que tem uns dramas muito legais. E uma das coisas que mais me fez gostar de Breaking Bad é a dinâmica do Walter White com o Jesse. Apesar que meu personagem favorito de Breaking Bad é o Mike, tá? Eu quero deixar muito claro que o Mike é o meu personagem favorito. Isso porque eu amo anti-heróis, né? Eu gosto muito de personagens que eles fazem coisas erradas pelo motivo certo e vice-versa. É uma dinâmica complicada. E você tem muito disso no protagonista de Breaking Bad, né? Que é o Walter White. É um professor de química, pra quem não sabe, que ele tem câncer, então assim, ó, não estou falando spoiler, tá? Isso é a sinopse da série. E ele começa a utilizar essas habilidades de química dele pra fazer drogas. E aí isso faz com que os personagens sejam inseridos em universos que eles não conhecem, sabe? Tem essa coisa de gangue, esses tráficos, né? Essa forma que você apresenta esse universo e vê o personagem se perdendo nesse universo também, eu acho que causa um drama muito louco e é por isso que eu gosto de Breaking Bad. Spartacus. Indo agora pra uma vibe mais histórica, é claro que eu tive que colocar nessa lista Spartacus, que é uma série que eu reconheço aí que talvez muita gente não saiba qual série que é. Mas, gente, pra mim é uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. Só de eu falar aqui, eu já tô ficando com vontade de ver a primeira temporada novamente, porque a primeira temporada é impecável de Spartacus. E pra quem não sabe, essa série fala sobre um evento real da história, em que teve uma revolta de escravos, né, lá em Roma. E aí, um desses líderes é o protagonista Spartacus.
Só que antes, gente, mostra bastante, né, essa dinâmica desses escravos. E o foco de Spartacus é mostrar os escravos ali que são gladiadores, porque sim, né, os gladiadores eram escravos, o próprio Spartacus era um gladiador, os amigos ali, os protagonistas, os personagens da série são gladiadores, então você vê todas essas lutas, você vê a dinâmica que funciona ali, né, a dinâmica de poder entre os escravos e os seus senhores, e como eles são usados dessa forma e até chegar no momento da revolta, né? Então toda essa história, ela é baseada ali em acontecimentos reais, né, com personagens que foram reais e eventos que foram reais também. Então tem tudo que eu gosto, né, gente? Tem história, tem drama e tem uma boa dose ali de realismo, né? Tem aquela crítica social que você olha algumas cenas de Spartacus, chega a ser até forte demais. Você fica pensando, nossa, meu Deus, como é que isso tá acontecendo? Mas aí você para pra pensar que isso não é ficção, isso realmente acontecia. Eles viam as pessoas dessa forma, sabe? Esse tipo de coisa. Então, por conta dessa carga dramática e dessas relações aí, Spartacus tinha que estar na minha lista, gente. É muito boa. Continuando nessa pegada histórica, eu preciso falar também de The Crown. É claro que The Crown está na minha lista. The Crown, inclusive, tem um Cê Já Viu aqui no canal, que você pode conferir, né? Caso você queira assistir essa série um dia. E The Crown, gente, nada mais é do que fofocas da realeza britânica. Então, o motivo que eu gostei de The Crown é muito simples, muito objetivo. É porque eu queria saber como é que funciona toda essa lógica da família britânica. Por que eles existem? Por que eles estão lá? Por que eles têm esse poder todo? Atualmente, sabe? É um negócio assim tão medieval aí, por que eles estão lá, por que eles são relevantes, quais são as obrigações deles, o que eles podem ou não fazer e por que eles podem ou não fazer aquilo. Então The Crown basicamente é uma série de fofocas britânicas com muito drama, mas também tem as retratações históricas, né? Então, por exemplo, quando a série começa, você tá ali nos anos 50 e vai passando as décadas, né, ao decorrer das temporadas, e são todas pessoas reais, pessoas que existem, bafafás ali que aconteceram que, meu Deus, sabe? A família real tentou abafar e tal. Então é uma aula de história ali no meio também. Sem falar que atualmente The Crown é a série mais cara da Netflix. Então isso fica visível, gente. Fica visível quando você assiste. É uma das séries mais premiadas da Netflix, se não a mais premiada, se eu não me engano. Que agora vai encerrar a série, né? Nesse ano, com a última temporada. Então tá todo mundo ansioso pra ver onde é que vai dar, esse tipo de coisa. Gente, sério, se você gosta de umas fofocas, se você gosta de entender um pouco como é que a mídia pode manipular as pessoas, que é um dos temas que eu mais gosto em The Crown também, toda essa questão de relações públicas, PRs e etc. The Crown mostra, porque tem uma imagem pública ali, né, do pessoal da realeza, e o que as pessoas pensam deles é muito relevante. Então como é que eles têm esse jogo de cintura? O que eles precisam fazer? O que eles precisam falar? Qual é a hora certa de falar essas coisas? Isso tudo é muito interessante e mostra tudo em The Crown. Eu preciso também falar da primeira série que eu acompanhei na minha vida, que, é claro, se tornou uma das melhores pra mim, Lost. Sim, gente, eu amo a série Lost, eu gosto muito em tudo que envolve a mitologia de Lost, por mais que eu fique irritada que teve mais de 100 perguntas que foram deixadas em aberto na série? Sim. Por mais que eu sempre fique irritada de alguém quando vai falar do final de Lost e essa pessoa fala, ah, então todo mundo morreu? E eu fico, não, você não entendeu o que aconteceu, não tá todo mundo morto. Gente, pelo amor de Deus. Pra quem viu Lost, o final da série não tem nada a ver com todo mundo estar morto, tá? Começa por aí. Mas enfim, né? Lost é uma série que fala sobre um avião que sofreu um acidente e acabou caindo numa ilha. E nessa ilha você tem os sobreviventes. Lost, gente, é uma série que ela traz tanto drama e tanta coisa legal, porque ela não é realista. Esse que é o ponto de Lost que as pessoas não entendem. Não é uma série realista. Não é uma série de sobrevivência na ilha, sabe? Esse tipo de coisa. É uma série que trabalha com o sobrenatural. Tem coisas sobrenaturais naquela ilha que influenciam as pessoas. Cada pessoa ali, o passado delas, passa por um processo ali de não importar mais durante a ilha, sabe? Quem você era antes não importa quem você é na ilha. Só que como isso tá muito fresco na cabeça das pessoas, né? As pessoas acabaram de sofrer um acidente ali. Quem você era antes acaba se tornando muito relevante pra se as pessoas confiam em você ou não. Então esse drama, assim, sabe? Das coisas que você fez te marcarem pelo resto da vida, definirem o seu valor e tal, isso tudo tá muito presente em Lost. E eu gosto muito do elemento de fantasia de Lost também. O sobrenatural que é trabalhado ali em Lost, eu amo e é um dos motivos que eu gosto dessa série.
E por último, e não menos importante, eu quero citar aqui Game of Thrones. É claro que eu ia colocar Game of Thrones nessa lista, porque foi de fato uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. O final, apesar de eu não ter achado tudo isso, eu não acho uma completa bosta e eu não acho mil maravilhas. Eu acho que eles poderiam ter feito melhor, com certeza. Mas pra mim o final da série não estragou todas as outras temporadas que eu vi, me entreti e me emocionei. Tem cenas de Game of Thrones que simplesmente é inimaginável você pensar que alguém pensaria em fazer aquela cena numa outra série. Tem cenas que é só Game of Thrones teve a coragem de fazer, gente. É um negócio assim que marcou a vida deles, né? Marcou o entretenimento ali, o audiovisual. Tanto que muitos, assim, estudiosos de cinema, muitas pessoas que trabalham com isso, elas marcam o tempo das séries como antes de Game of Thrones e depois de Game of Thrones. Porque depois de 2010, depois que essa série surgiu, a forma que as pessoas fazem série mudou completamente por conta de Game of Thrones. Seja em questão técnica, seja em questão de divulgação. Vocês têm noção que Game of Thrones é uma série que ficava em alta toda semana sem a ajuda de redes sociais? Tipo, essa coisa de, o episódio estreou, tá nos trending topics do Twitter, tá todo mundo falando. Foi só uma coisa que afetou a última temporada de Game of Thrones. Eles conseguiram um crescimento, assim, pelo boca a boca, basicamente. Foi tanta gente que tava vendo, que falava pros outros verem. Tem gente até hoje que nunca viu Game of Thrones, mas sabe que série que é. É aquela série que tem os dragão, né? Tá. Aquela série que tem uma mulher de cabelo branco lá, meio loira, né? Um loiro muito claro. Tá, sei qual que é. Então, assim, essa série, ela teve cenas de batalhas incríveis. Ganhou vários prêmios. Até hoje é a série mais premiada da história do Emmy. Se eu não me engano, ela tem mais de 60 Emmys ganhos. Quebrou recordes de Guinness Book, sabe? É uma série que realmente ela deu o nome. Ela deu o nome enquanto passava. Dava até raiva das séries de drama que competiam com Game of Thrones nessa época, porque nenhuma tinha chance. Era simples assim. Sempre a série que acabava ganhando era Game of Thrones e era a coisa mais previsível da vida, porque era realmente por mérito técnico, sabe? Era um negócio que escalou muito. Sabe essa coisa de você ter séries hoje em dia que tem orçamento de 10 milhões por episódio. Essa série aqui custou 7 milhões por episódio. No total, a série custou 80 milhões. Adivinha quem inventou isso? Quem colocou esse parâmetro? Exatamente. Game of Thrones criou esse parâmetro do Diamond Budget. Tá aqui aparecendo, ó. Como é que se escreve? Diamond Budget. Orçamento de diamante, numa tradução direta. Isso porque Game of Thrones foi a primeira série na vida que colocou lá 10 milhões de dólares por episódio. Basicamente foi isso. Então a série ali com 5, 6 episódios custou 100 milhões de dólares. Então o motivo que eu gosto de Game of Thrones é, além dessas capacidades técnicas que eu mencionei, é porque eu gosto muito de fantasia, gente. É meu gênero favorito. Então, essa dose de realidade, esses personagens de Game of Thrones é a única série que eu vi que todos os personagens, nenhum é bonzinho ou mal. Não tem essa dualidade. Todos eles são pessoas, assim, que fazem coisas boas e coisas erradas o tempo todo. Seu favorito pode fazer uma cagada catastrófica ali, ao mesmo tempo que o personagem que você mais detesta pode fazer uma coisa legal sem você esperar. Então, com certeza, isso é uma das coisas que mais atraiu o meu gosto por Game of Thrones. Dracarys. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. E comenta aí embaixo também quais foram as suas séries favoritas que estão aqui no meu top, né? Comentem as séries de vocês que vocês mais gostam. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!